Prefiro andar sozinha como sou, andar de madrugada feito traça. E não tem jeito pra entrar na minha vida, você vai ter que mudar. Da minha casa de atitude chega, ainda mais agora que eu vou viajar e me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. É um samba de martinária e fica esse recado: mulheres contra a violência, não se calem. Chega! Ele me segurava para o cabelo, eu lembro que foi uma cena assim, sabe, muito horrível. Desculpa, eu tava, tem hora que dói na gente, sabe, foi uma cena muito horrível. Que eu gritava socorro, socorro, ninguém me ajudava, as pessoas fechavam a janela, fechavam a porta. Eu, para defender o meu filho, com medo do soco dele, eu deixei ele deslizar entre meu corpo até ele chegar no chão, para ele não cair, e me afastei do meu filho para que eu levasse os golpes de porrada, de soco, e o meu filho não ser pisoteado. Você acompanha o caso, você está ali conduzindo a mulher e todos os equipamentos, informando, e no meio do caminho ou ela desiste, porque a caminhada é muito longa, ou de repente vem a falecer, porque o agressor acaba conseguindo matá-la. Então a gente tem casos inúmeros que a gente, na caminhada, a mulher se perdeu, morreu. Então acabou o nosso trabalho. Eu me senti vulnerável, né? Vulnerável, sem condição nenhuma de reagir, você entendeu? Foi aí que eu busquei ajuda. Que nessa hora a gente entende que a gente, sozinha, a gente não dá conta não, gente. Sozinha a gente não dá conta. A gente sabe que muitas vezes elas precisam de ter condições para sair dessa situação de violência, né? Então, não é, a gente precisa ter uma questão subjetiva de fortalecimento dessa mulher, porque nós estamos falando de relações na intimidade, relações de afeto, né? Para ela conseguir perceber em que contexto que ela está inserida de violência, né, gente? Porque muitas vezes a mulher não sabe nem que ela está vivendo situações de violência, né? Os dados são alarmantes. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Estima-se que entre os anos de 2001 e 2011 ocorreram mais de 50 mil crimes de feminicídio. A maior parte dos assassinatos foi cometida pelos namorados ou maridos. Nós conquistamos o feminicídio como um projeto que garante a tipificação do assassinato de mulheres. Isso foi muito importante, porque deu uma visibilidade à crueldade que se pratica durante a violência doméstica. Mas nós estamos agora com um grande desafio, que é aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência. Nós visitamos o conjunto dos equipamentos no país inteiro e percebemos que é preciso mais dinheiro para que se crie mais delegacias, mais institutos médicos legais, mais varas especializadas. Este é o nosso grande desafio na Câmara dos Deputados. Nós fizemos apanhado, através de dados da Organização Mundial da Saúde, de 85 países do mundo. Dados de mortalidade de mulheres. Brasil, por la taxa de 4,8 homicídios cada 100.000 mulheres, se coloca no 5º lugar a nível internacional. Morre por cada mulher que morre lá, aqui morrem 48. A violência contra a mulher não é um problema só da mulher, é um problema principalmente do homem, porque ele é que é o ator, ele é que é o agente da violência. A mulher é a vítima, então é preciso trabalhar muito com o homem
com o homem adolescente, que vai ser o futuro adulto agressor, com o atual adulto, que já é o agressor ou é um possível agressor, com o homem adulto e o homem jovem, para eles serem os agentes transformadores, levarem essa ideia de não agressão para a comunidade. Em 7 de agosto de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei 11.340, chamada popularmente de Lei Maria da Penha. A legislação criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 10 anos de vigência, muitas vidas já foram salvas. Lá na Lei Maria da Penha, você olha lá no artigo, né, que fala das questões das formas de violência, né, que tem a violência, a psicológica, a patrimonial, né, que é destruir seus bens. Eu estou sempre orientando as mulheres, né, elas, não, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, não permita. Eu sei que ele sabe onde eu tô, não tenho medo mais, porque aqui eu tô mais segura. Aqui tem pessoas que me ajudam, pessoas que me apoiam, pessoas que não têm medo de falar assim, não, eu tô com você. Essa semana mesmo eu atendi uma moça que foi assim. Ela não queria procurar ajuda, ela não queria ir na polícia. Mas as pessoas falaram, não, você vai deixar, é uma ameaça, você não pode, vai que ele concretiza essa ameaça. Você não pode permitir não, procura ajuda, vai na polícia. Então, quer dizer, as pessoas, a rede que ela tem de proteção na vizinhança dela, na comunidade dela, ajuda. Então, eu acho que isso sim é motivo para comemorar. O único problema é que se fala muito da lei, mas aplicação concreta, etc., recursos para aplicar financeiros, não existem. A lei não é falha, o que é falha é o serviço, quando ele acontece esse fluxo, essa caminhada da lei, em quais os equipamentos que estão absorvendo e estão sabendo exatamente aplicar essa lei. Então, Ermelinda, qual o balanço que a senhora faz desta lei que, neste ano, completa aí uma década de vigência? A Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvida, é uma lei muito robusta. Ela é uma das leis mais qualificadas, né, nos países que enfrentam a violência contra a mulher. Né? É uma lei que pensa desde a perspectiva da urgência, ao atendimento às mulheres, à criminalização e ao atendimento aos homens. Então, ela pensou na sua abrangência. Isso, se a gente pensar, o legislador, né, e a legisladora foram bem profundas nessa discussão. Agora, ela coloca algumas questões que são fundamentais. Para a lei dar certo, ela precisa de alguns elementos para ela ser aplicada. Então, alguns serviços que já eram constituídos antes da Lei Maria da Penha. O único serviço pós-Lei Maria da Penha foi a criação dos juizados da lei, mas os demais, eles foram criados antes. E a lei diz o seguinte, para que essa lei dê certo, esses organismos precisam funcionar. Então, eu acredito que o grande desafio nosso para a Lei Maria da Penha, vamos falar do nosso estado de Minas Gerais, é a não aplicação ou a não criação dos mecanismos para efetivar a lei. Vamos pegar alguns exemplos, né? Minas Gerais tem 853 municípios. A lei diz que tem que criar os juizados da Lei Maria da Penha. Nós não temos nenhum juizado em Minas Gerais. Nenhum? Não, nenhum. O que nós temos é em Belo Horizonte 4 varas da Lei Maria da Penha. Então, você imagina, o órgão que a lei cria, nós só temos esse órgão na capital, os demais municípios estão aplicando a lei nos juizados, né, nas varas criminais comuns. Então, esse é um grande desafio. Por quê?
A lei, uma outra criação da lei foi as medidas protetivas. Ela está lá, medidas protetivas de urgência, tanto que na lei estabelece que ela tem que ter 48 horas. O juiz precisa deferir em 48 horas. O que nós temos em Minas Gerais? Tem municípios, eu não estou falando lá do norte de Minas, do Jequitinhonha, que tem todas as suas dificuldades. Estou falando de municípios da região metropolitana. Tem juiz levando 3 meses para deferir a Lei Maria da Penha. Isso em função do quê, Melinda? Do excesso de excesso de processo, do não reconhecimento da importância da violência contra a mulher. Porque deveria haver um juizado especial. Sim, que iria concentrar esses casos. Então, o que você escuta dos juízes? Tem muitos crimes para eu julgar, tem casos, né? A gente escuta isso. Tem casos mais urgentes, mais graves para eu julgar. Como que eu vou perder tempo em pensar numa medida protetiva? Agora, esse perder tempo, né, que o juiz está dizendo para nós, ele muitas vezes é a sentença de morte, né? Esse tempo que ele não perde é a sentença de morte para a mulher, porque a medida protetiva vai ou afastar o autor de agressão da casa, ou vai dar a medida de distanciamento, né? Então, ela vai proporcionar essas questões. O juiz, né, tendo aquela mesa completa de todos os outros casos que ele tem que fazer, ele diz, não vou perder tempo com isso. Melinda, a senhora já está entrando em alguns desafios na efetividade da lei, né? Esses seriam alguns dos principais desafios? Sim, o principal desafio é a falta de serviços, de organismos que vão aplicar a Lei Maria da Penha. Enquanto nós não avançarmos nesse aspecto, nós não vamos ter a efetividade da lei. Já há muitas delegacias de mulheres, Melinda? Eu acredito que em Minas, eu vou chutar o dado que ele está próximo, eu não tenho ele redondo. Está numa média de 85 a 87 DEANs que nós temos. Aí você imagina que na quantidade de 853 municípios, né? Mas uma coisa, as delegacias, elas têm uma visão, muitas vezes, muito patriarcal da sociedade, né? Então, você ainda lida com várias delegadas, né, com vários profissionais das DEANs, que chegam na hora de fazer o registro, pergunta à mulher assim, o que você fez para apanhar? Então, nós escutamos isso das delegacias da região metropolitana. Então, eu estou falando porque a região metropolitana de um estado pressupõe que as coisas estão mais avançadas, tem mais acesso à formação. Então, nós ainda lidamos com isso, de escrivãos que vão fazer esse papel. E aí, se o escrivão, ao registrar, pergunta para a mulher o que você fez para apanhar, ele está legitimando que tem mulheres que podem apanhar, que tem situações que as mulheres fazem que os maridos podem bater. Se a gente não avançar, eu tenho falado muito, o nosso sinal até pouco tempo estava laranjado, né? Dando a gente uma posição de que vamos fazer. Agora o nosso sinal já está começando a ficar vermelho, porque o número de feminicídios está assustador no Brasil. Sim. Então a gente tem que entender, olha, você tem uma lei robusta e ainda as mulheres continuam morrendo por simplesmente ser mulher e estar numa relação afetiva, tem um problema aí que a gente precisa rever. Hoje, em Belo Horizonte, existem 45 mil processos de violência doméstica contra mulheres. Essa quantidade está distribuída em ações penais, medidas protetivas e inquéritos que aguardam denúncia ou serão arquivados. Nessa matemática, restam 24 mil processos criminais para serem julgados na cidade. Há um número grande de denúncias, porque que há um patriarcalismo ainda entranhado na sociedade. 2, porque a mulher está mais consciente e ela
enfrenta mais essa violência. Essa forma agressiva, essa forma de opressão, vem dessa sociedade machista, que não avança nesse sentido. Por mais que a gente caminhe na discussão, é algo que a sociedade, a mídia, coloca a mulher num local que não é um local de empoderamento. As mais comuns são, por exemplo, quando eles moram na mesma casa. Aí é preciso tirar ele da casa. Então, mesmo que a casa, considerando, não seja dela, a casa é só dele, é só da família dele e ela que foi morar lá, mas ele comete violência contra ela dentro dessa casa, quem tem que sair da casa é ele. A gente pode pedir como uma outra medida protetiva o afastamento, que seja permitido o afastamento dela da casa, dela mesma, sem que ela perca os direitos relativos a bens. Outro caso, às vezes ela sai, ela foge, a situação foi tão grave que ela precisou sair de casa às pressas. Nesse caso, a gente pode pedir então o afastamento dele da casa e a recondução dela para a casa dela. Outra opção. Outra medida protetiva, a gente pode pedir que ele fique proibido de se aproximar dela, proibido de se aproximar a uma determinada distância. A lei não fala qual é a distância, cada juiz dá uma distância diferente que entenda que seja mais adequada. Pode ser proibido de se aproximar dela e também dos familiares dela e testemunhas do caso, dos fatos. Tudo pode ser pedido, isso tem a previsão legal. Outra medida protetiva, ele pode ficar proibido de fazer qualquer tipo de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Outro caso, a lei permite que ele fique proibido de se aproximar, de frequentar determinados locais que ela frequenta. Então, normalmente os juízes dão a proibição de frequentar a casa e o local de trabalho. Nunca pode acontecer de qualquer dia, em qualquer situação, ela está em qualquer lugar que seja sem essa medida. E isso é uma proteção dela. O que adianta ela ter a medida se ela não tem como provar nem qual é a medida, nem do que se trata, contra quem é? Em Minas Gerais, órgãos do Judiciário, do Executivo, entidades da sociedade civil e organizações sociais fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A articulação tem o objetivo de facilitar o acesso aos serviços previstos na Lei Maria da Penha. Temos que ter a informação para onde vamos encaminhar, como é que está sendo o acompanhamento, quem é que está tendo sucesso nesse fluxo. Dentro dessa rede, a gente trabalha integrado com os outros serviços, né? Na proposta de fazer uma escuta mais psicossocial, e acompanhamentos psicológicos dessas mulheres, tentando fazer um fortalecimento delas, promover o empoderamento, né? Discutir com elas a questão de como sair dessa situação de violência, né? Através tanto desses atendimentos individuais que vão empoderá-la, como também de encaminhamentos sociais. A Defensoria Especializada é um serviço específico e especializado no trato da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então a mulher ela vai nos procurar e a partir dali a gente vai fazer uma orientação plena, uma educação plena em direitos. Então se existe algum tipo de violência física, algum tipo de violência psicológica, algum tipo de violência sexual ou patrimonial ou moral, em uma dessas três situações, que é dentro de uma unidade doméstica, unidade familiar ou relação íntima de afeto, essa mulher pode procurar a Defensoria Pública, que ela vai ser atendida em todos os direitos que ela tenha. A Defensoria Pública ela nunca está sozinha, ela faz parte da rede de enfrentamento à violência. A gente tem vários outros parceiros, a gente tem o setor psicossocial do Cerna, do Centro Risoleta Neves, do Bem-vinda, que são setores também que a gente encaminha muitas mulheres para o atendimento psicossocial. A gente tem o abrigo, porque esses casos emergenciais, tem a Casa Abrigo, Sempre Viva aqui em Belo Horizonte, o Bem-vinda faz esse encaminhamento para a Casa Abrigo. São mulheres que não podem voltar para casa. Então a rede é muito parceira nesse sentido. Todo mundo, a gente já conhece como cada instituição funciona e a gente, ou no e-mail ou no telefonema, a gente resolve imediatamente aquela situação da mulher. Dentro dessa rede de atendimento que a gente está falando, delegacia, centros de referência, defensoria, né, polícia militar, ela pode dar entrada por qualquer um desses serviços. Entre as reivindicações das entidades que compõem a rede, estão a criação de varas especializadas no interior do estado e de um juizado que reúna diversos órgãos de apoio à mulher. Sem dúvida que haveria uma proteção maior à mulher, porque essa vítima da violência, ela contaria sua história apenas uma vez para um único juiz, ela teria apenas um juiz
que tem conhecimento especializado na Lei Maria da Penha, na proteção contra a violência doméstica, e a parte civil, que é o divórcio, os alimentos, a guarda de filhos, seriam decididos dentro da ótica da Lei Maria da Penha. Então, a proteção da mulher seria muito mais efetiva. Eu acredito que 90% eu já superei, né? 90% porque ainda falta uma questão aí do... Eu não gosto muito de falar sobre o assunto, sabe, dos momentos que eu vivenciei. Eu passei por 2 tentativas de homicídio. Ele me perguntava se eu amava ele, eu falava que eu amava. Eu sentei na cama e ele falou, levanta da cama e senta no chão. Eu sentei no chão, ele puxava meu cabelo e cuspia meu rosto. E aí eu comecei a pedir a Deus, falei, meu Deus, me ajuda, dá um sono profundo para esse homem. Aí ele dormiu, aí eu peguei meus filhos, coloquei num carrinho de bebê, fui procurar ajuda. Na época não tinha Lei Maria da Penha, eu tinha que escolher entre viver ao lado dos meus filhos e me submeter a uma violência até que um dia isso acabasse, nem que seja eu morrendo. Ermelinda, para a gente terminar essa nossa conversa, que está bastante esclarecedora sobre os desafios aí, os avanços da Lei Maria da Penha, qual o papel que a educação pode desempenhar nesse debate? A educação já faz um papel que, às vezes, é um papel tradicional, de efetivar um papel tradicional onde pensa o que é papel de homem e papel de mulher. Então, pensar a educação na efetividade dessas mudanças é entender que esse professor, esse pedagogo, essa professora, essa pedagoga e todos os profissionais da educação, ela pode alterar essa dinâmica nas construções de papéis mais equânimes, né? Não esse papel binário, né? Que isso é de menino, isso é de menina, né? Eu sou professora e fui professora da educação infantil, né? Onde a gente via aquela coisa, fila de menina, fila de menino, né? Na educação física, às vezes a gente via, né? Os meninos irem jogar bola e as meninas ficar ali brincando de alguma coisa. Ali você já está dizendo, né? Sim. O que os meninos podem e o que as meninas não podem. Não podemos jogar essa responsabilidade só para a escola, mas ela tem um lugar de formação para alterar esse processo cultural que a gente falava antes. Bacana, Ermelinda. Muitíssimo obrigado aí pela entrevista e pelos Eu que agradeço. Quero mandar um recado para as mulheres, né, que estiverem passando por esse momento, né, que busque ajuda, entendeu? Busque orientação, né, na sua cidade, né, sempre tem, né, um lugar mais próximo de casa. O que não pode é permanecer, né, naquela situação de violência, porque a sua sobrevivência está em jogo, você está entendendo? Está comprometida a sobrevivência da mulher, porque a gente não suporta, não se cala. É isso aí que eu tenho para falar para todas as mulheres que vivam. Não se calem, mulheres de Minas Gerais, do Brasil inteiro. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta. Hoje marca mais um dia de uma tentativa de golpe e que o movimento social já está, como todos podemos ver no Brasil inteiro no dia de hoje, reagindo. E vamos reagir até que se enterre essa tentativa de golpe e a gente possa continuar realizando as conquistas para o povo brasileiro. Nós, estudantes, temos um papel fundamental nesse momento, que é ir para as ruas, defender a democracia e defender o criador do ProUni e do FIES, que possibilitou a tantas novas pessoas a ingressarem no ensino superior do Brasil. Os trabalhadores brasileiros devem reagir com muita unidade, pois o que está em jogo
não é um ataque ao PT e ao ex-presidente Lula. Está em jogo um ataque ao Estado Democrático de Direito. E a classe trabalhadora não pode aceitar retrocesso num país com uma democracia tão nova como a democracia brasileira. Viver em um país democrático é essencial para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E é por isso que todos nós vamos lutar cada vez mais nas ruas, nas nossas casas, nos nossos espaços de trabalho. Luto pela democracia, não com raiva, mas com firmeza, com resistência e com coragem. Não vai ter golpe! Lula! Toda feiticeira é corcunda, ei, toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, não. Sou mais macho que muito homem. Ei, toda feiticeira é corcunda, ei, toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.